Na seção 4.4 será abordada o aspecto ambiental relacionado à legislação que disciplina o uso dos recursos ambientais pela sociedade. Nesse sentido, verificamos que até a década de 1980 não havia uma legislação que abordasse o aspecto ambiental como um todo. Havia apenas uma legislação que abordasse casos específicos, como caça, pesca, água, fauna e floresta. Em 1981, houve a promulgação da Lei nº 6 de 1938, em 31 de agosto, que foi criada com a conscientização sobre o meio ambiente de forma geral. Recebeu o nome de Política Nacional do Meio Ambiente. Essa lei permitiu o entendimento legal do meio ambiente como um todo, ou seja, todos os recursos ambientais deveriam ter proteção total, não apenas a caça, pesca, água, fauna e floresta. Isso conta os minérios também. Essa norma trouxe uma definição legal de meio ambiente no sentido do conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Aqui temos a condição de reciclagem. O que a reciclagem resulta? O objetivo dessa definição legal de meio ambiente é contribuir para os anseios da sociedade mundial a respeito da preservação dos recursos ambientais, assim como a melhoria e recuperação da qualidade ambiental para a manutenção de uma vida saudável. Tais condições objetivam proporcionar o desenvolvimento socioeconômico aos interesses da segurança nacional e a proteção da dignidade da vida humana. Isso é o que diz a Lei 6.938. É importante dizer que foram criados o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, criado pela Lei 7.735 no ano de 1989, e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, criado pela Lei 11.516 de 2007, com a responsabilidade de executar a Política Nacional de Meio Ambiente, já citada. O IBAMA tem a função de fiscalização e licenciamento ambiental nacionalmente. Já as unidades de conservação são regidas de forma exclusiva pelo ICMBio. O que são unidades de conservação? Unidades de conservação são áreas que possuem características naturais importantes, criadas e protegidas pelo poder público, municipal, estadual ou federal, com a finalidade de conservar. Essas unidades são reguladas pela Lei 9.985, do ano 2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Esse sistema define unidade de conservação como espaço territorial de seus recursos ambientais, nos quais estão incluídas as águas jurisdicionais. O que são águas jurisdicionais? É o espaço jurisdicional que compreende as águas interiores, o mar territorial, a zona contígua e a zona economicamente exclusiva de um país. Voltando para as unidades de conservação. Existem diversos tipos de unidades de conservação, com diferentes nomes, diretrizes, finalidades e tipos de atividades permitidas na área. As unidades de conservação incorporam, no meio urbano, a ideia de aspecto ambiental e social. Nesse sentido, abrange a área verde urbana, parques, áreas livres, praças, espaços abertos, entre outros. Esses ambientes naturais têm o objetivo de proporcionar mais conforto à sociedade diante do aparato urbano. Aqui temos um mapa das unidades de conservação no Amapá. Em roxo temos as unidades de conservação estaduais, em verde escuro as unidades de conservação federais, em amarelo as áreas indígenas e em verde claro as áreas não protegidas. As unidades de conservação estaduais é a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Iratapuru, temos a APA do Curiaú e só. Em verde escuro, temos o Parque Nacional das Montanhas do Tumucumaque, a Floresta Nacional do Amapá, a Estação Ecológica Maracá de Pioca, Reserva Biológica do Lago Piratuba, temos a Reserva Biológica do Parazinho, a Reserva Biológica da Fazendinha,
a Estação Ecológica do Jari, a Reserva Extrativista do Rio Cajari e o Parque Nacional do Cabo Orange. É de relevo destacar que o Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, que foi criado pela Lei Federal 9.638, é o responsável por expedir normas apresentadas de maneira geral pela Política Nacional do Meio Ambiente. Esse conselho apresentou a Resolução 237 de 1987, que, no artigo 8º, normatiza licenciamento ambiental de atividade potencialmente poluidora, que se classificam em 3 fases. A primeira fase é a licença prévia, que é a LP, obtida no atendimento às exigências legais ambientais quanto à localização do empreendimento. A segunda fase é a licença de instalação, a LI, que é obtida quando vai do atendimento às exigências legais ambientais na instalação do empreendimento em local já definido. A terceira fase é a licença de operação, LO, que é obtida quando vai do atendimento às exigências legais ambientais para iniciar a operação do empreendimento. Mas o que é licenciamento? É o método pelo qual as empresas com potencial de degradação ambiental pedem uma licença para a localização, instalação e operação de suas atividades em um determinado local. O poder público, por sua vez, analisará os aspectos relacionados ao empreendimento no local, relativos ao aspecto econômico, ambiental e social. Caso aprove, a licença será concedida. Dependendo da gravidade do risco ambiental, a licença é outorgada, ou seja, apresentada por órgão ambiental federal, estadual, municipal, que expedirão a chamada instrução técnica, com orientações sobre o correto procedimento para que a empresa obtenha a licença. Nesse sentido, é preciso que seja realizado um estudo ambiental, que deve abranger características ambientais, sociais e econômicas que serão levadas em consideração na feitura do empreendimento. Não pode deixar de falar sobre a Resolução 207 de 2002 do CONAMA, que aborda a gestão dos resíduos da construção civil. Eles são classificados conforme a possibilidade de reutilização ou reciclagem. Pela importância do tema, leremos o artigo 3º e normativos correspondentes. Artigo 3º. Os resíduos da construção civil deverão ser classificados para efeito dessa resolução da seguinte forma. Primeiro, classe A. São os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregado, tais como a. de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de infraestrutura, inclusive solo proveniente de terraplanagem. Aí temos uma imagem mostrando um exemplo da letra A. Ainda na classe A, temos a letra B, que fala: são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, os de construção, demolição, reformas e reparo de edificações, componentes cerâmicos tipo tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento, etc. Aí ainda inclui a argamassa e o concreto. E o último item da classe A, letra C, que diz: são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, os de processo de fabricação e ou demolição de peças pré-moldadas em concreto, como blocos, tubos, meio-fios, entre outros, produzidas no canteiro de obras. Agora vamos para a classe B. Na classe B diz: são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras, embalagens vazias, de tintas imobiliárias e de gesso. Ou seja, esses materiais que eu acabei de citar, eles são dados como resíduos reutilizáveis e recicláveis. Agora vamos para a classe C. Na classe C, são os resíduos que não têm tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou recuperação.
Aí temos como exemplo espumas expansivas, itens de amarração de blocos de concreto, telas de proteção, entre outros produtos. E por último, mas não menos importante ou perigoso, temos aqueles resíduos que são perigosos no processo de construção, como tintas, solventes, óleos e outros, ou aqueles contaminados ou prejudiciados à saúde oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros, bem como telhas e demais objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos à saúde. Essa é a classe D, a classe da radiação. Essa resolução, essa que eu mostrei para vocês agora, impõe às prefeituras a obrigação de criar um programa municipal de gerenciamento de resíduos da construção civil. Além da iniciativa privada, também criar um projeto de gerenciamento de resíduos da construção civil. Pública e privada tem que tomar esse posicionamento. Ainda sobre esse tema, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu a proteção ambiental, ao instituir um capítulo exclusivamente destinado ao meio ambiente, o artigo 225, que diz: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Em conclusão, verifica-se a importância de se observarem atenciosamente as regras sobre a legislação ambiental, a fim de que possa proteger o ambiente em que vivemos e especialmente a sociedade. Então, gente, esse foi o meu vídeo. Deu muito trabalho, mas espero que vocês tenham gostado. Obrigada, tchau!